Olá, nação tricolor, sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aqui o nosso pré-jogo, faltando aí menos de 50 minutos para a partida entre São Paulo e Vitória, no Morumbi. Temos aí o retorno do Lucas Moura, a Mike pela lateral direita no lugar do Cedric, tá? Vamos ver aqui que o arquibancada tricolor está trazendo nesse momento, tá? As imagens ao vivo. Então vamos fazer esse pré-jogo aqui junto e ver o que o Gabriel Sá está trazendo aqui no arquibancada tricolor. A competição, A internet está um pouquinho acho que a ruim, gente está ao poderia, vivo. de fato, escolher a Copa. Ver se vai rolar. Andrei, infelizmente, ele não entrou bem e não vinha entrando bem também nas partidas. O Tapia bateu também muito mal e o Jandrei, de forma bizarra também, errou o pênalti dele. Então, e outro erro também do Jandrei nos pênaltis, ele acabou, ao meu ver, ele se adianta, né, no pulo, né, ele já mostra o lado que vai pular de forma antecipada, e aí os batedores do Atlético só deslocaram o goleiro do São Paulo, facilitou o trabalho deles, e aí nisso o São Paulo é eliminado. De fato, era talvez a competição menos importante da temporada para o São Paulo, tendo em vista que o foco tem que ser o Campeonato Brasileiro, primeiramente, e depois a Libertadores, que é o sonho do torcedor, o sonho do clube. Mas eu acho que a Copa do Brasil é mais acessível do que a Libertadores. Aí a gente tem que falar não só com o coração, mas falando como jornalistas, falando como um analista. Eu acho muito difícil o São Paulo ganhar a Libertadores. Claro que pode acontecer, o caminho pode se desenhar dessa forma, o São Paulo pode realmente chegar no mata-mata, porque tem um time que compete bem quando o São Paulo está concentrado, é um time competitivo, mas é muito difícil você ganhar uma Libertadores. É muito difícil mesmo. Então, JP, você não acredita que tem chance do São Paulo ganhar a Libertadores? Não é que eu acredito que não tem chance, mas eu acho que a Copa do Brasil era mais acessível. O caminho que se desenhou sem Palmeiras, sem Flamengo, com os times com problemas, por exemplo, o Corinthians está cheio de problemas, Vasco cheio de problemas, o próprio Bahia do Rogério Ceni, ele joga bem, mas em alguns momentos não consegue matar os jogos e acaba sofrendo por conta disso. E o Atlético Mineiro também, que é cheio de problemas, enfim. Acho que, tirando o Cruzeiro, que está muito bem no Campeonato Brasileiro e está forte na Copa do Brasil também, o São Paulo era o time mais forte. Eu acho que disputavam com o Cruzeiro para ser o favorito se classificasse contra o Atlético Paranaense. Então, acho que isso gera um lamento maior, Gabi. Porque realmente o São Paulo poderia ter chegado mais longe nessa Copa do Brasil. De repente minutos. Era a maior chance de título na temporada. Porque, lógico, o torcedor quer Libertadores, o clube quer Libertadores, todo mundo quer Libertadores, jogadores. Mas é uma competição 1000 vezes mais difícil do que a Copa do Brasil, na minha modesta opinião. Exato, a gente está vendo aí o aquecimento dos goleiros, né? Então, para a audiência rotativa, para quem ainda não está conosco, para quem está chegando agora aqui na nossa transmissão, Jandrei não é mais goleiro do São Paulo, tá? Pode cravar. Boa notícia. Foi para o Juventude por empréstimo até o fim da temporada. Então, a gente vê nesse momento no campo aí, né? Quem está no aquecimento. Rafael, titular de hoje. Yang, segundo goleiro do São Paulo, a partir de hoje, então. Na ausência do Rafael, joga o Yang. E o Leandro também está aí, o nosso terceiro goleiro nesse momento. O quarto goleiro é o João Pedro, que foi campeão da Copinha e a semana treinou na equipe profissional também. Mas a ordem dos goleiros e o Yang aquecendo nesse momento, a gente pode conferir ele aí também. Ele tem 2 metros de altura, né? Então é um goleiro realmente muito alto. Está esperando a sua chance desde 2021, né, quando ele foi promovido para a equipe profissional. Estourou a idade de ir para a base, jogar na base em 2022. Então não joga desde 2022 praticamente o Yang, mas faz esse aquecimento aí que a gente está vendo em zoom para vocês. Eu sempre achei bom goleiro, né? Eu acho que é um bom jogador, eu acho que tem muito a crescer, evoluir, e agora a gente está vendo o São Paulo
entrando para aquecimento os jogadores de linha aqui também no estádio do Morumbi. Gosto dessa mudança, o João, gosto bastante dessa variação aí que vem tendo o São Paulo de ter agora o espaço para os jovens da base no gol, na ausência do Jandrei. Até desculpa te cortar, eu chamei você para falar justamente sobre essa questão do Yang, né? O Yang que já tem mais de ano que ele não entra em campo, não disputa uma partida de futebol, porque subiu para o profissional e ficou como terceiro goleiro. E aí sempre era Rafael, o segundo goleiro Jandrei, e nunca teve essa variação, esse terceiro goleiro. A última vez que o terceiro goleiro do São Paulo atuou, Gabi, foi em 2022, quando o Jandrei se lesionou, e aí o Thiago Couto acabou ocupando o gol do São Paulo, e naquele momento, o Thiago Couto tinha se tornado o segundo goleiro, porque na época aconteceu algo parecido. O Volpi era titular do São Paulo em 2022, começou o ano, né, como titular. Quando o Jandrei chega, o Jandrei já rapidamente ganha essa vaga de titular e o Volpi vira o reserva imediato. Mas o Volpi não consegue ficar no São Paulo. Chega a proposta do futebol mexicano para ele, o Volpi sai do São Paulo e automaticamente o segundo goleiro passa a ser o Thiago Couto, assim como era a situação do Yang agora, que passa a ser o segundo goleiro. No meio da temporada, não sei se muita gente vai lembrar, mas o Jandrei ele tem uma lesão. Ele fica um mês parado, se eu não me engano, naquela ocasião, mas ele ficou um tempo parado. E o Thiago Couto precisou assumir o gol do São Paulo. No que assume o gol do São Paulo, o Thiago Couto, o São Paulo já começa a procurar outro goleiro, porque o Thiago não consegue se firmar no São Paulo, tem algumas falhas, algumas atuações ruins. E aí, nisso, o São Paulo traz o Felipe Alves. Mas essa foi a última vez que um goleiro da base do São Paulo entrou em campo, de fato, para ser um goleiro titular e também virou a opção principal, né, que é terceiro goleiro, passou a ser o segundo e depois do nada virou o primeiro porque o Jandrei estava machucado. E aí, quando o São Paulo traz o Felipe Alves, aí sim, o Felipe Alves assume o gol titular do São Paulo. O Rogério até varia, né? O Rogério Ceni até varia o Jandrei e o Felipe Alves, mas o Felipe Alves passa a ser o titular, o Jandrei é o segundo, e aí o Thiago Couto fica como terceiro goleiro. Foi a última vez, Gabi. E aí, em 2023, São Paulo já trouxe o Rafael. Então, é interessante essa mudança, porque o Yang é um cara que, ao meu ver, é promissor, não dá pra gente ter certeza de nada, porque ele não atua no profissional, mas ele é promissor. E o São Paulo precisa parar com esse negócio de sempre querer contratar goleiro, Gabi. O São Paulo precisa explorar também as pratas da casa. O São Paulo também tem bons goleiros formados em Cotia. Prova disso é o Lucas Perry, mais recentemente, que chegou ao profissional do São Paulo, teve poucas oportunidades com o Crespo, né? O Crespo foi o único técnico que deu algumas oportunidades pro Lucas Perry. Ele teve algumas falhas, é bem verdade, mas precisava ganhar mais confiança. Acabou saindo rapidamente do São Paulo, chega até o Botafogo, e aí nisso ele estoura, né? Estoura lá no Botafogo, vai para o futebol europeu, joga no Lyon, vai bem no Lyon, e se tornou, esse ano, a contratação mais cara da história do Leeds United, da Inglaterra. Exatamente, a gente está vendo o aquecimento aí dos jogadores do São Paulo aí também. Lucas Moura, um foco para vocês, ele que está de volta, hein? Desde o Campeonato Paulista, Lucas na ausência, voltou ali contra o Fortaleza, jogou um pouquinho, fez também 20 minutinhos contra o Alianza Lima, mas nunca conseguiu voltar fisicamente 100%, ficou um longo período de fora e agora está de volta aí. Lucas Moura, Lucas voltando ao tricolor paulista, esse aquecimento aí, ele ao lado de Juan de Neno e Luan, ali no aquecimento do São Paulo. A gente está vendo ali o Otávio, né, que é um dos preparadores do São Paulo, também ali o Leandro Paz, né, que é um auxiliar da comissão do Crespo, junto ao Tapia na orientação do São Paulo Futebol Clube. Em tela cheia para vocês o aquecimento do São Paulo, direto do Morumbi. 7.600 pessoas conosco, hein? Muito obrigado aos amigos que acompanham aqui o Arquibancada Tricolor, vocês fortalecem muito o nosso trabalho por aqui. 7.600 amigos já transmitindo aqui essa partida, já, claro, mandando essa energia positiva para a galera do AT. Muito obrigado, quase 3.000 likes, hein? Sensacional aí o nosso pessoal chegando. Em relação ao jogo de hoje, né, então, estamos com a ausência do Alisson, temos aí, então, o Mike como titular do São Paulo, e o Mike é um jovem da base que a gente já comentava, né, JP? A gente já falava que é um cara que estava, de fato, buscando espaço, precisaria ter o seu tempo de jogo, e hoje busca aí mais minutos como titular do São Paulo contra o Vitória. De fato, o Mike é um jogador que foi muito bem na base do São Paulo, é um cara que já vinha
sendo pedido bastante no time titular do São Paulo, não no time titular necessariamente, mas pelo menos no profissional, né? Era bastante pedido, bastante solicitado, e aí nisso o Crespo dá essa oportunidade ao menino, ele sobe para o profissional, ele já tinha subido até com o Zubeldia, mas não tinha ganhado minutagem dentro de campo. O Mike atuou agora contra o Atlético Paranaense no jogo de ida aqui no Morumbi, e agora tem a sua primeira oportunidade como titular. É um lateral muito promissor, Gabi. É um cara que tem muita força física, ele tem uma chegada muito boa ao ataque, mas tem uma recomposição muito rápida na parte defensiva. O Mike, ele gosta bastante de construir o jogo pelo meio. Isso a gente vai observar como que vai ficar, porque nesse esquema do Crespo, os alas naturalmente atuam mais pelas pontas, chegam mais à linha de fundo para cruzar. O Mike construía bastante o jogo pelo meio. Vamos ver como que ele vai se comportar nesse esquema com 3 zagueiros atuando com o Crespo. A gente espera que ele não sinta também a pressão da titularidade. Hoje é um jogo importante, apesar do São Paulo ser favorito, é um jogo complicado, um jogo chato, primeiro jogo pós uma eliminação, então é sempre muito complicado torcer para ele conseguir se sair bem, né, Gabi? Exato, a gente está vendo o aquecimento do São Paulo aí para vocês então, né? Agora já esse grupo do lado direito já saiu, a gente está vendo aqui do lado esquerdo agora os jogadores aquecendo, fazendo ali uma troca de passes para vocês. A gente vai deixar em foco, tá? Aquele zoom, produção, para a galera poder conferir então esse aquecimento, passe, né, normal, não tem muito segredo, né, em relação a isso, mas é o São Paulo aquecendo já para o jogo diante da equipe do Vitória, com 8.000 pessoas acompanhando aqui no arquibancado. O São Paulo escalado, para quem pergunta, já está na tela para vocês esse banner, o rosto a rosto de quem entra em campo hoje. No gol, Rafael, a zaga, Alan Franco, Ferrarese e Sabino. Ala direita joga o Mike, ala esquerda joga Enzo Dias. Meio campo, Marcos Antônio, Bobadilha e Rodriguinho. André Silva e Ferreirinha. É o time do São Paulo. Te pergunto, JP, hoje tem gol do Ferreirinha, não? O Neto tá torcendo para que não, né? Porque tá muito perto de ter que cumprir a aposta. Então, mais um gol do Ferreirinha. Se não me engano, o Ferreirinha tá com 7 gols na temporada, né? Falta 3 gols pro Neto colocar a então, tanga dele. Faltam 3 aí apenas para a aposta do Neto ser cumprida, né? Ter que ser cumprida, porque ele falou que se o Ferreirinha fizesse 10 gols na temporada, ele iria ao Donos da Bola, ao programa lá na Band, com uma tanguinha, né? Então, acho que tá bem perto de bater essa marca aí o Ferreirinha hoje, titular mais uma vez do ataque do São Paulo. É interessante para ver esse ataque Ferreirinha e André Silva. André Silva não teve ainda, não rolou ainda. Então vamos ver como que eles vão se comportar, se não vai ter aquela... se não vão se atrapalhar também, porque o Ferreirinha ainda está se acostumando, ele falou que está se adaptando a essa nova função, porque ele sempre foi um cara que caiu mais pelas pontas, né, Gabi? E agora atuando mais como um segundo atacante, ainda mais tendo o André hoje, que é um centroavante, o Ferreirinha vai sair bastante da área, mas vai ter essa movimentação, vai às vezes cair pelas pontas também, para o Rodriguinho aproximar na criação, mas o André Silva é um cara muito mais de área do que o Luciano, né? Exato, essa variação que tem o São Paulo para essa partida, né? A gente está vendo aí, então, essas possibilidades aí do São Paulo Futebol Clube. Hoje é Alan Franco titular mais uma vez, né? O zagueiro do elenco que mais deu assistências aí, então, uma delas em 2025 para o Pablo Maia, justamente no jogo de ida da Copa do Brasil. Hoje titular mais uma vez. Essa zaga, JP, para hoje, te preocupa? Porque a gente comentava, o São Paulo vai jogar com esses 3 mesmos zagueiros contra o Atlético Nacional. Tá sem o Arboleda. Tem só esses 3 zagueiros. Orar para que ninguém machuque, né? Eu não teria entrado com os 3 zagueiros hoje, Gabi. Eu acho que era uma ocasião, inclusive, para o Crespo testar essa variação tática, de repente, com uma linha de 4 defensiva. Por que eu falo isso? Primeiro, o Vitória é um time que vai se defender. É treinado pelo Fábio Carille, jogando fora de casa, a gente sabe como é que é, né? Enfrentamos o Corinthians do Fábio Carille algumas vezes aqui no Morumbi, e era o famoso ferrolho, né, que o pessoal gosta de falar. O Carille é um técnico, assim, eu vou usar o português bem claro, o Carille é retranqueiro. O Carille é um técnico retranqueiro. O Vitória é um time que, naturalmente, também não vem para cima do São Paulo jogando fora de casa, vai apostar no contra-ataque. Inclusive, é uma jogada que você vai ter que ficar muito atento, principalmente o lado. Então é isso, daqui a pouco a gente traz mais
novidades, né? Então, o time aí com 3 zagueiros, Ferreirinha, André Silva na frente, Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio no meio, né? Não, o time tá bom, o time tá ruim não. O Enzo Dias pela lateral esquerda, Rafael no gol. Daqui a pouco a gente traz mais notícias ao vivo do Morumbi.